Irei iniciar com vocês aqui algumas dicas de manutenção aonde a unidade ótica não está avançando. O principal defeito pode ser essa chave aqui. Essa é a chave da tampa, onde pressionando essa parte superior haverá o fechamento dos terminais, aonde esses terminais fechando, um curto-circuito, obviamente haverá condução de tensão ou um pulso que irá iniciar a unidade ótica. Esses dois terminais aqui é que fazem essa função. Defeitos podem acontecer, como essa chave sofre uma pressão externa, que seria a tampa, alguns usuários pressionam o fechamento dela, batendo, pode deslocá-la, pode soldá-la, então você verifica se esses pontos estão soldados, confirmou que estão ok, então se você, caso não tiver essa chave de sobressalência, faça só um teste, pressione ela com o motivo na escala X1, conecte a ponteira preta e a vermelha em cada um dos terminais e pressione ela. Se fechou em 0, opa, o defeito já não é a chave. Se não fechou, você pressionando e não fechou, então ela está rompida por dentro. Para você confirmar se a unidade ótica está perfeita e o motor speedo, faça um fechamento de um curto de um terminal ao outro. Não aconselho deixar esse curto. Eu aconselho substituir a peça. Isto é apenas um teste onde você irá ver se a unidade ótica e o motor speedo estão perfeitos. Confirmou que estão ok, pronto. Mas por que eu comentei isso? Porque se você deixar esse curto-circuito, a unidade ótica vai ficar avançada, vai ficar iniciada. Quando ela ficar inicializada, ela vai pegar qualquer coisa. Se você fechou a tampa, está rodando. Se você abriu a tampa, está rodando. Como o videogame tem um freio que para a mídia de rodar, então ficará forçando tanto o motor speedo como a própria unidade que continuará emitindo laser, provocando assim o curto-circuito das peças. Então eu não aconselho substituir a peça. Não essa pecinha aqui, porque é muito difícil você achar comercialmente, mas toda ela. Vamos avançar agora, aonde irei demonstrar outras peças dessa linha da chave reset aqui, que causam defeitos no próprio videogame, que são simples de solucionar. Esta é a chave reset, aonde você se depara com os seguintes defeitos. Pressionou ela, não acionou o LED vermelho não passou para verde, obviamente são dois LEDs ali, não saiu do vermelho, então pode essa chave estar danificada ou seus terminais de solda pode estar solto. Como ela sofre pressão externa, pode acarretar essa de solda. Você soldou a peça, soldou ela completamente, pressionou-a de novo e não saiu do vermelho, então provavelmente ela pode estar danificada. Então a substituição dela, se caso você tiver uma de sobressalência, só essa pecinha pode substituí-la, que essa é mais fácil até de localizar em sucatas ou até comprá-la. Esse fusistor aqui, ou resistor de baixo valor, ele não atua muitas vezes como defeito solucionador de defeitos, ele não protege nada. Só caso você retire a fita flat com essa chave ligada, com o aparelho está ligado na rede, então pode até entrar em curto-circuito, aonde pode se romper esse fusível aqui. Mas fora isso, muito difícil ele atuar. O defeito principal seria só aquela chave. Aqui é o sensor do controle remoto, que é até pouco utilizado, então não podemos dizer outro defeito que acarrete. Aqui temos a fita flat. A fita flat só vai se romper, só vai se danificar caso você pegue e retire ela manuseando com muito brusco, movimento muito brusco, pode se romper. Ela não tem como criar um defeito com o aparelho fechado. O aparelho nunca foi aberto, então você dizer que a unidade ótica não está funcionando porque a fita flat não está atuando, é muito difícil. Tá, ok? A fita flat é muito improvável ela se romper, a não ser com contato físico mesmo. Até o próprio conector, muito difícil também de soldar nesse ponto aqui, só se você forçar na retirada da fita flat. Então essa é uma peça que a probabilidade de danificar só na abertura mesmo. Tá? Vamos à frente agora, onde irei mostrar uma adaptação feita com a chave da série 70.000. Essa adaptação aqui é feita através de uma chave de fundo, onde a série 70.000, que começa de 70.000 até 79.000, utiliza uma chavezinha de tampa na parte de trás. E essa chavezinha aqui, que eu vou mostrar para vocês agora à frente aqui. Espera aí. Essa chave. Essa chave aqui, vocês vão se deparar com ela muitas vezes com mau contato, você tem dificuldade, fecha a tampa, pressionando ela, a mídia começa a rodar. Soltou a tampa, soltou um pouquinho a tampa, ela para de rodar a mídia. Então ela é uma chave descartável.
ela nem é útil nesse momento aqui. Quando é novo, tudo bem, ela seria uma segunda tampa, mas fora isso, essa adaptação aqui não foge à regra, não está prejudicando nada, não vai deixar a unidade acionada. Por quê? Porque você tem a chave frontal. Então essa é apenas uma dica de manutenção que vocês podem solucionar dentro do seu laboratório, tá ok? Então vamos avançar agora com próximas dicas de outros componentes internos do Play 2. Como eu havia citado nos vídeos anteriores, aqui estou iniciando a parte interna do videogame na parte de componentes. Irei falar sobre esse CI, que é o CIRS, função de controle do Speedo, e também da função do controle do motor Slider, que seria o componente os componentes que fazem tanto o Speedo, que faz a função de sustentar a mídia, e o Slider, o movimento da unidade. Então irei falar sobre os defeitos que esse componente pode provocar, tanto ele quanto o restante do circuito. Irei falar sobre todo esse circuito. Esse circuito aqui é conhecido, é fácil de identificar ele. Agora, ele fica bem no início do videogame, então é muito mais fácil interpretá-lo do que os outros circuitos onde eu não tenho esquema, não terei como citar isso para vocês. Então irei falar sobre os pontos que ele pode controlar e o que ele pode fazer, tá ok? Tanto ele quanto os outros componentes aqui que fazem a parte da composição dessa área de circuito. Aqui eu tenho o regulador de 5 volts, onde tem a entrada dele, temos pontos de saída, irei explicar para ele como você fazer uma avaliação. Aqui um banco de resistores, onde esse banco de resistores faz a função de proteção da fonte, tá ok? Ele só conduz a tensão para tanto o RS como para o regulador, mas ele não faz proteção desse circuito. Ele apenas faz a função de proteção da fonte que é de entrada, caso esse circuito entrar em curto. Aqui eu tenho um banco de resistores que faz a função de controle de tensão para com a liberada bateria. A bateria é conectada a ele, onde você tem 4 resistores aqui, todos de 1K. Nessa leitura de 102 é onde que você tem o resistor de 1K, mas cada um tem esse valor. Nessa composição eu tenho aqui a entrada da tensão da bateria para sustentar o setup. Se caso você troque a bateria e continue não tendo conexão no setup, verificar esse resistor aqui, tá certo? Então nesse projeto aqui que eu estou fazendo agora, demonstrando para vocês, vou falar sobre o circuito da linha do RS e o que pode acontecer nesse circuito. Esse circuito integrado tem a função PWM. O que é a função PWM? Ele regula tanto a intensidade de tensão como de pulsos que irão para os motores. Todos os dois motores são motores de passo, chamado motor de passo, onde as bobinas dele trabalham, cada uma pode trabalhar independente. Então o motor Speedo, que faz a rotação do CD, ele pode acelerar e desacelerar instantaneamente. Essa tensão vai vir desse regulador. Obviamente, para eu fazer uma avaliação se houve um defeito nesse regulador, eu tenho a entrada, tensão de entrada, levanto o pino de saída e vou ter que ter 5 volts de saída aqui, utilizando esse ponto como terra, tá certo? E aqui eu vou ter 5 volts de saída. Aonde você verificou que os 5 volts estão saindo, então, opa, o regulador está ok. Mas o motor não está disparando. Eu já substituí o motor e não houve esse defeito, então provavelmente esse RS está ruim. Mesmo que a linha do Slider, que é o movimento da unidade, esteja funcionando, ele pode, na parte do Speedo, estar danificado. Uma das bobinas entrar em curto, então pode provocar o danos dele, tá ok? O motor Slider também pode provocar defeito. Provavelmente só ele travando, seria a trava dele, porque você pode observar que alguns motores de Slider tem aquela graxa que fica com contato com a lâmina, ela pode fazer travar o motor, aonde pode forçar o RS e danificar. Ou então, quando você vai subtrair a fita flat do motor Slider aqui, com o videogame ligado, pode haver uma centelha. Para a nossa visão não pode provocar nada, mas para o componente pode vir a danificá-lo. Então sempre observar, não trabalhar com ele ligado, tá? Então esses são alguns defeitos que esse componente pode se encontrar, aonde não havendo rotação, trocou o motor e você não tem rotação, então verificar se temos tensão no regulador. Tem tensão no regulador, o banco de resistores está ok, então você vai ter o que? Vai ter que substituir o RS. Tá? Então aqui eu demonstrei alguns pontos que esse circuito faz, aonde fica mais fácil você deparar com a manutenção dessa área. Então vamos para o próximo passo com outros componentes que provocam outros defeitos no circuito eletrônico do PlayStation 2.
Esse integrado aqui, ele tem a função de chaveador de função do PlayStation 2. O que é chaveador? Ele entra uma tensão e no momento que você pressiona a chave reset, que seria a chave de pulso, ele libera essa tensão do outro lado, aonde vai para o regulador e aonde o regulador libera os 5 volts. Quando você pressiona a chave reset, substituindo, claro, isso aí é primeiro a dica. Você pressionou a chave reset, não ligou, pega uma nova, coloca no lugar. Pressionou, não funcionou, então pode vir. Faça a ressolda primeiro nele. Muitas vezes só a ressolda pode funcionar, como outras vezes tem que substituí-lo, tá? Então isso vai uma dica aí de manutenção dessa área, que muitas vezes o técnico se perde, não sabe o que está acontecendo. Pensa que é um RS, verifica várias coisas, mas normalmente quando ele danifica-se, alguns RS próximos se danificam também junto, tá ok? Passando rápido aqui, irei comentar sobre a bateria com vocês, que a função dela é sustentar o setup do PlayStation 2. Setup esse onde você está registrado a data, hora, linguagem, tipo de vídeo que você está opcionando, RGB, VGA, o vídeo componente. E nesse ponto aí, se caso você pegue, registre, desliga o videogame e depois religá-lo e estiver tudo fora, então é só substituir a bateria. Não ocorrendo, substituindo a bateria ainda permanecendo defeito, troca aquele banco de resistores que eu comentei anteriormente. Vamos mais à frente verificar outros componentes que fazem parte da linha de PlayStation 2, onde pode acarretar alguns defeitos, tá?